Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta Campo Podcast. Eu sou o Matheus, para quem já me conhece. Esse aqui do meu lado, para quem já conhece, é meu companheiro João. Tá aqui comigo sempre, aqui fomentando, principalmente aquela galera técnica tá aqui com a gente. Hoje eu vou precisar muito dele, inclusive. Meu amigo João, boa noite pra você tá bom? Boa noite, Matheus, boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui apoiando e ajudando o projeto aí do Conecta Campo. Ajudando, atrapalhando, incomodando, o que for possível, nós estamos aqui à tua disposição. Show de bola. À frente, hoje está um cara brabo demais a conta. Ele que é agrônomo formado pela Unesp. O seu TCC já foi para falar de cafeicultura sustentável. Ele passou no processo seletivo da Stoller logo depois para estagiário. E ele foi efetivado e desbravou Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná. Trabalhou por vários anos no marketing como desenvolvimento de mercado. Então decidiu montar a sua empresa, a Mentoria do Agro de Valor. Hoje ele é o atual diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, uma ONG, tá? Meu grande amigo, para você que já deve ter entendido o que a gente vai falar aqui, que eu já falei, 3 vezes a palavra. Meu grande amigo Augusto Silva, seja bem-vindo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, João. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom demais, ó. O que a gente vai falar hoje? Agricultura sustentável, agricultura regenerativa. O que é isso, a importância disso, como que isso pode agregar valor para o produtor rural e para o meio ambiente, certo? Então isso é muito importante. Estamos aqui com o bigode mais famoso do Brasil em agricultura sustentável. Não é não? Aí você segmentou demais, né? Conta para mim um pouco da sua história, como é que você chegou, pelo que eu entendi, você vive isso desde quando você entrou na faculdade, isso está no seu sangue, essa questão de sustentabilidade, agricultura. Conta um pouquinho. Tá sim, Matheusão, João. Bom, eu lembro que desde que eu era bem criança, assim, na escola, quando eu tinha que fazer trabalhos, eu tinha uma pegada de fazer um trabalho que relacionasse algo a ajudar a sociedade, ajudar a humanidade. Eu tinha esse anseio, né? E o meu pai, o Antônio Teixeira, ele tem uma trajetória já de muito tempo relacionada à agricultura sustentável, agricultura regenerativa, quando pouca gente falava disso. E ele teve outros mestres, né, como Ana Primavera, por exemplo, Joana Dobenheim. E então eu fui criado nessa escola, eu fui vendo o Antônio, né, que é meu pai, implementar esses modelos sustentáveis de produção, o propósito que ele tinha relacionado à agricultura sustentável, né? Então, desde muito cedo, eu fui me apaixonando por esse tema, por dar minha contribuição na sociedade através do agronegócio sustentável. Então, desde 2018, sou diretor do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, onde nós atuamos em todo o Brasil, levando essa agricultura mais sustentável. E recentemente, há aproximadamente um ano, eu saí da Stoller, uma empresa que eu trabalhei durante 5 anos, uma empresa que trabalha também com bioinsumos, então não está muito distante disso, né? E ingressei como sócio, diretor da empresa da família, que é a AgroLibertas, que é a nossa empresa de consultoria. E hoje nós estamos em mais de 9 estados brasileiros, implementando essa agricultura e, graças a Deus, crescendo bastante. Bom demais, velho. Bom demais, isso é muito importante, cara. Me conta um pouquinho do Instituto, que você me contou mais cedo, que foi seu pai que fundou, né? Que você tá de diretor, como é que é esse trabalho de vocês aí? Legal, a agricultura sustentável, né, tropical, regenerativa tropical, ela tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver. Por quê? Porque o agricultor sabe as boas práticas, ele sabe o que ele tem que fazer para ter um bom impacto ambiental e tudo mais, mas o grande desafio é como você implementar essas práticas no curto prazo e não ter perda de rentabilidade. Como você construir esse caminho de agricultura sustentável e ganhar mais dinheiro no curto prazo. Porque ninguém vai rasgar dinheiro, né? A fazenda é uma empresa, ela precisa ganhar dinheiro. Então, tem que ser rentável. Exatamente, Matheus. Então, assim, nós como técnicos, como agrônomos, nós precisamos construir esses caminhos. E a gente percebeu que ainda tinha uma lacuna em cima disso e também que precisava de um trabalho de comunicação, de comunicar a importância desse segmento, dessa agricultura mais sustentável, né? Então foi nesse cenário, nesse contexto que se criou o IBA, o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. E nós temos alguns focos, né? Um deles é a prestação de serviço, onde nós implementamos em algumas fazendas do Brasil uma análise de solo
diferente, que não é uma análise solo só química, é uma análise que contempla os parâmetros químicos, físicos e biológicos e entrega um índice de saúde do solo. A gente pode até entrar a fundo nisso depois, que é chamado contabilidade ambiental do solo. E isso nos traz um olhar clínico para se o agricultor está melhorando ou piorando o ambiente produtivo. Então isso é uma das nossas linhas. Muito bom. Uma outra linha é a linha de comunicação, de educação, onde nós levamos esse tipo de conhecimento para os técnicos, para os profissionais, né? E também nós fazemos uma conexão muito forte com instituições de pesquisa, né? Seja governamentais ou particulares, privadas, né? Para que a gente avance nessa pauta. Muito bom, muito bacana. Você me falou que tem diferença, né, em questão de agricultura sustentável e agricultura regenerativa. Qual que é o principal gargalo dessa diferença? A importância das duas separadamente? Me conta um pouco desse aí. Legal, essa é uma pergunta boa. Pouca gente, de fato, sabe isso, a diferença de agricultura sustentável e regenerativa, né? Põe no mesmo balaio, é a mesma coisa, não é? E é um assunto um pouco novo. A questão da agricultura sustentável, parece que o conceito já está um pouco mais balizado, né? Que envolve os parâmetros, as questões, né, sociais, econômicas e ambientais, ou seja, tem que dar mais dinheiro, tem que ser positivo para o meio ambiente, né, e positivo para a sociedade como um todo, né? Então, se é uma empresa, uma fazenda, precisa cuidar bem dos seus funcionários, engloba esse tripé, né? Social, ambiental e econômico. Agora, sustentabilidade não quer dizer que você está regenerando. Então, tem essa diferença, né? Então, a agricultura regenerativa é quando você regenera um sistema. Sustentável é que aquele ambiente ele vai continuar sendo produtivo e rentável ao longo do tempo. Ele vai se sustentar, ele não vai degradar, ele não vai virar uma terra que vai ser difícil produzir, com baixa eficiência. É uma linha que vai permanecer com o tempo, né? Agora, o regenerativo, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar o que eram os ambientes produtivos, né? Antes era uma vegetação natural. E pela necessidade da sociedade, a gente precisa produzir, né, carne, produzir alimentos, né, botar agricultura, botar pecuária, avançar a sociedade. Nós precisamos disso, a sociedade precisa disso. E aí você tem uma mudança dentro do agroecossistema, né, que antes era um ambiente natural e agora é um ambiente agrícola, um ambiente pecuário, e você, através de práticas mais ou menos sustentáveis e regenerativas, você deteriora em alguma maneira aquele ambiente, né, perdendo biodiversidade principalmente, onde tinha várias plantas, agora é só soja, milho, né, onde caía folhas, tinha uma adubação orgânica natural, agora é só adubação meramente solúvel, né, então tem um impacto ali que acontece no agroecossistema e você pode, com o tempo, revolvendo o solo, né, e com as práticas, piorando esse ambiente produtivo. E se você piora, tem um espaço para que você melhore novamente, para que você regenere. E essa regeneração, muitas vezes, está ligado a você pegar o carbono que está na atmosfera e botar no solo na forma de matéria orgânica, através de boas práticas agronômicas, né? Então, a partir do momento que você regenera com a agricultura sustentável, se Deus quiser, você chega lá na frente com um ambiente bem construído, com biodiversidade, e a partir daí você pratica uma agricultura sustentável que permanece ao longo do tempo. Com um nível mais elevado, no caso. Exatamente. Muito bacana, show de bola. Exatamente. Bacana, né, Jonas? Show de bola demais. Muito interessante. O que é interessante? Eu vi você já dizer que muitas empresas querem ser sustentáveis, falando agora de empresas também, indústrias e empresas do agro, sem ser o produtor, que querem ser sustentáveis, buscam ser empresas sustentáveis, comunicam sustentabilidade e nem sempre eles são empresas sustentáveis, certo? Comenta um pouco sobre isso. Boa pergunta, Matheus. Hoje tem esse termo, né, que o pessoal chama de greenwashing. Como ficou na moda a sustentabilidade, agora todo mundo é sustentável, né? Outro dia eu vi até um cara falar que ele ia fazer um desmatamento sustentável. Porque ele ia passar o correntão e não ia queimar, então ia gerar menos carbono. Justo. Beleza, né? Bacana. Desmatamento sustentável. Justo, tá desmatando sem emitir no mínimo % de carbono. Exatamente. Então, assim, hoje tem muito isso, né? Empresas que falam que é sustentável e tal, e de fato a gente precisa saber separar o joio do trigo. As empresas que estão buscando realmente se enquadrar dentro de uma sustentabilidade, e isso, a minha forma de enxergar isso é uma forma muito pragmática, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um desenvolvimento econômico acompanhando, e na medida do possível a gente precisa trabalhando as melhores formas para ter um impacto menor e tudo mais, sem radicalismo, né? Então, eu não apoio iniciativas que querem impedir a produção bruscamente para implementar uma agenda verde absurda rapidamente.
Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Sustentabilidade não é só ser bom para o meio ambiente. Você já falou aqui que Exato. tem que ser rentável. Então, Exato. não é um movimento verde. Então, sim, realmente tem que ter lucratividade tanto para o produtor, quanto para a indústria, quanto para as empresas como um todo, né? Exato. E tem como. Se a gente olhar para a nossa atividade, se as empresas olharem para aquilo que ela faz, sempre é possível encontrar caminhos que vão entregar rentabilidade e que vão também ser mais sustentáveis. Basta esse olhar honesto para a situação. Existem, de fato, muitas empresas fazendo isso. Grandes empresas mundiais investindo nisso. Então, eu vi há muitos anos atrás as iniciativas e muitas vezes a gente ser ridicularizado por falar desse tema. Mais o meu pai, mais os parceiros dele, né? Quem lutou por isso lá atrás. A geração de trás, né? A geração de trás era chamado de bicho grilo e tudo mais. E hoje isso vamos falar, ficou na moda, né? Ficou na moda, já está sendo visto com mais olhos, né? Com olhos mais fortes, né? Exato, e eu acredito que tem uma geração muito forte dentro do agronegócio, preocupada com isso de verdade. Consciente de verdade. Consciente, com pragmatismo e fazendo uma mudança verdadeira e colocando o Brasil, né? De fato, o Brasil é um exemplo, né? E melhorando ainda mais esse exemplo que nós somos. Show de bola. Ô Augusto, que dica que você daria para uma empresa que tem o desejo de ser sustentável e ainda não conseguiu? Não sei se tem uma receita de bolo, com certeza não, mas quais seriam os primeiros passos para ele chegar a conseguir realmente ser sustentável? Legal, Matheus. Primeiro, ele tem que olhar e querer fazer isso, né? A empresa tem que querer fazer isso e observar as tendências do mercado, né? Então, tem algumas empresas que não acompanham essas tendências e ficam agarrados a tecnologias que já não são as mais adequadas e porque desenvolveu aquilo, fica batendo aquela tecla. Então, um bom caminho é ir construindo um motor 2, né? Então, todas as empresas têm o motor 1, que é o principal produto, o principal serviço e tudo mais, e que em algum momento esse motor 2, né, que é uma segunda estratégia para que a empresa tenha lucro, né, alguma linha de serviços, de produtos mais relacionados à agricultura sustentável para fazer essa mudança gradual. Então tem que estar atento às necessidades, aos anseios do mercado, desenvolver, implementar tecnologias que vão nesse caminho. De forma não abrupta, mas construindo esse motor 2, né, esse motor 1 e motor 2. Show de bola, João. O Augusto mais cedo me falou um negócio aqui que eu não sabia, que eu achei extraordinário, cara. Sobre a tecnologia de inibição de urease e a importância dela nessa questão de agricultura sustentável. Conta um pouquinho para nós aquele negócio que você falou para mim mais cedo. Legal, porque assim, a adubação nitrogenada, muitas vezes pensando em ureia, ela é passível de ter perdas, né? Ou por volatilização ou por lixiviação. Digo mais, não é nem passível, é fato. E assim, o que vai mudar é a intensidade disso, né? O quanto que vai perder, né, João? E também tem um impacto ambiental na produção, no transporte desses fertilizantes. Então, eu preciso de um fertilizante que tenha uma eficiência máxima para que eu não perca ele, até porque eu paguei por ele, e essa perca também vai me gerar impacto ambiental, e também tem todo o impacto para se produzir, então eu quero a eficiência máxima dele. Com certeza. Então, quando eu tenho tecnologias que vão me trazer eficiência de uso de insumos, nesse caso do fertilizante nitrogenado, sim, nós estamos falando de sustentabilidade também, né? Com certeza. Show de bola. Com certeza. Show de bola. O que ele comentou comigo mais cedo, João? Que aquela volatilização é prejudicial para o meio ambiente. Sim, é o famoso NOx. Né, são os gases aí, a amônia que vai se perder do grão de ureia, né, que de certa forma vai ter um impacto na atmosfera, né? É um assunto que ficou marginalizado por um tempo e agora está assim, em evidência, né, porque notou-se que sim, é necessário ter esse cuidado, né? E não descriminalizar a ureia por isso. Né? Usar da tecnologia, usar da ciência para fazer que com essa tecnologia que está aí no mercado, sei lá, 50, 60 anos, que é o fertilizante nitrogenado da ureia, né, ser sustentável. De que forma, então? Trabalhando com inibidores de urease, com proteções, com materiais que potencializem a performance desse nitrogênio. Então, tudo isso é o que deve ser feito, na verdade. Não é nem necessário, não é nem o que podemos fazer, é o que deve ser feito, né? É o obrigatório, né? Exemplo tal que a União Europeia, há um tempo atrás, baniu alguns inibidores de urease, né, que não poderia usar, porque é um produto sintético, piriri, pororó, pururu, e hoje já se inverteu essa conversa. Então, a partir de hoje, se é obrigatório, por exemplo, na União Europeia,
que toda ureia tenha proteção contra a volatilização. Já mudou a conversa lá. Justo. Então, ou seja, não é porque eu vou usar um produto sintético, um produto químico sintético, que eu vou degradar o meio ambiente. Não é essa a verdade, né? Pelo contrário, né? São 600 ppm de molécula de matéria-prima em cima de 1 tonelada de ureia que vai evitar todo um problema ambiental. Então, se você for pensar no equilíbrio ambiental disso, é muito benéfico. Então, vale muito a pena você usar da ciência, assim, usar do que a química pode te oferecer, né, para ser competitivo nesse ponto e para fazer o uso racional. Né? A nossa companhia ela foca muito nisso, né, em fazer o uso racional dos recursos. O recurso está aí, tem que ser aproveitado, tem que ser utilizado, mas de forma racional, né? O que nós cientistas, nós pessoas que trabalhamos com pesquisa no agro, como indústria, como empresas que vendem produtos, podemos fazer tudo que for possível fazer para melhorar a performance agronômica, para melhorar condições de perdas, para se colocar mais alimento na mesa, que é para poder equilibrar a balança. A grande verdade é essa, você precisa equilibrar a balança. Com certeza. Entendeu? E aí isso é fazendo uso racional de recurso, é usando as tecnologias que estão disponíveis no mercado, que seja uma tecnologia de inibição de urease, que seja uma tecnologia que potencializa a performance desse fertilizante via ou um sistema biológico, ou um sistema bioquímico, ou um sistema químico, mas que faça com que esse recurso seja melhor aproveitado. Então, a verdadeira ação que tem que ser feita é essa. Com certeza, faz todo sentido. O que você traz, João, é uma visão holística do negócio. Né? Então, o que a União Europeia estava olhando lá atrás era, é uma substância que não é natural, mas peraí, qual o impacto que ela vai causar? De novo, 600 ppm para 1.000 quilos de produto. Né? Para quem não sabe o que é 600 ppm, são 600 gramas em 1.000 quilos. Então é muito pouco. É pouco demais. Né? É muito pouco. E essa visão holística é justamente que a gente tem que ter na fazenda também. Eu vou aplicar pesticida ou não? Cara, peraí. Se eu aplicar um pesticida aqui e eu tiver um impacto em produção de carbono, às vezes está precisando, às vezes é um fungicida que vai me dar 10 sacos a mais. Às vezes não. Mas e se for? Aí, como é que eu ponho na balança? Eu apliquei um fungicida. É bom ambientalmente? Não, ninguém quer. Você quer tomar tóxico. Remédio? Ninguém quer usar. Agora, se eu produzo 10 sacos a mais com isso, aí eu tenho todo o impacto positivo de carbono no sistema. Equilibrar a balança. Então, o que é? Então, essa visão holística, eu gostei muito de você trouxe, João, a gente tem que ter na fazenda também. Né? Com certeza. E tomar as melhores decisões. Isso é muito bom falar, pessoal, porque tem muita pessoa que fala assim, agrotóxico e negócio, e não é bem assim. Essa visão de vocês dois, que são técnicos, que têm consciência técnica sobre o assunto, me trouxe uma visão muito mais clara sobre isso, que eu não tinha mesmo vivenciando agronegócio. Imagina quem não vivencia. Sim, né? sim. Então, eu já sabia da importância do uso dessa tecnologia para a agricultura, mas eu não tinha visto com tanta clareza o que vocês acabou de falar para mim agora. Porque tem químico que reverte e equilibra a balança e tá tudo certo. Eu não sabia disso. Exato. Mas aí eu quero fazer então uma provocaçãozinha agora nesse tema aí. Que é, então, eu acho que vocês perceberam que a minha visão é pragmática, Sim, né? Eu estou do lado do agricultor, do lado de quem quer produzir, né? Agora, uma provocação que eu acho legal fazer para o pessoal do agro uma boa analogia são os remédios. Nós tomamos remédios quando precisamos. Ninguém quer tomar remédio. Não. Os pesticidas, da mesma forma. O que faz a gente tomar mais remédio? É a gente não ter uma qualidade de vida boa, não se alimentar bem, não fazer esporte e tudo mais. Agora, por que as nossas lavouras estão pedindo tantos pesticidas? O que a gente está fazendo de errado? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque aí eu olho a causa. Porque eu vejo todo mundo discutir qual fungicida eu vou usar, qual inseticida. Qual molécula eu vou entrar agora, né? Exato. Qual é a nova molécula que chegou esse ano? Exato. E isso é tratar a consequência. Se você não tratar a consequência, cara, sua lavoura perde, você precisa tratar, você precisa usar. Mas você tem que perguntar por que está dando tanta doença, tanta praga. Então é a causa. E qual é a solução disso? Agricultura regenerativa. Tratar a causa. E como é que eu posso fazer isso? Olha, Em exemplos.
Um exemplo prático que eu costumo dar nas palestras que eu faço que é bom, eu fui para Maceió recentemente, e lá, reunião de negócio e tal, aí tomei durante muitos dias cerveja, torresmo, então, cara, só comi coisas amarelas. Batatinha frita, cerveja, torresmo. Só coisa boa. Só coisa boa. Sadio, só trem sadio. Só trem sadio e sem muita diversidade de cores e tudo mais, né? Água quase nada. Água quase nada e tal. Cheguei em casa, cara, com o intestino ruim. Voltei pra casa com o intestino ruim. Né? Não era de se imaginar algo diferente disso. E aí a minha esposa, né, a Júlia, um abraço pra Júlia, muito querida, olhou e falou assim, eu vou cuidar de você. E aí ela fez uma sopa com vários ingredientes, né? Tomate, cebola, batata, cenoura, um monte de coisa, assim, bem diverso, bastante. E aí eu comi Caldão grosso. Um caldão grosso. Comi aquela sopinha, rapidamente a minha flora intestinal se restabeleceu e o meu intestino melhorou. Então, o que tem no nosso intestino? É uma flora intestinal. A gente tem micro-organismos ali. Vida. E ele precisa de diversidade para que tenha diversidade de micro-organismos e uma saúde aqui. Se você só come coisa amarela, igual eu fiz lá, eu vou selecionar alguns tipos de organismos, vou diminuir a diversidade e eu aumento a possibilidade de um organismo que vai me causar problema explodir a população, que tem menos competição. E aí, se eu pego no solo e faço soja, milho durante 30 anos, e quem alimenta a biologia do solo são os exudados radiculares das raízes, e aí só raiz de soja, só raiz de milho, eu estou selecionando poucos organismos. Se eu não faço uma adubação pensando em biologia, se eu faço muito revolvimento e eu perco o carbono do solo, eu perco diversidade no sistema, perdendo diversidade no sistema, meu sistema fica doente. E eu preciso de remédio. Ou seja, eu dou abertura para pragas alastrar. Sim, tem menos competição para ela. Então é mais fácil que ela prospere, né? A analogia que eu faço muito, né? Quando eu ouço de agricultura regenerativa, e eu venho estudando isso bastante nos últimos anos, a analogia que eu faço é o seguinte. Se o ser humano não for lá na floresta atlântica, na Mata Atlântica, e arrancar ela sempre vai aumentar. Por quê? A Mata Atlântica é um dos biomas que é mais diverso no planeta. Então ele tem de tudo. Vai ter desde uma planta que é muito semelhante à planta do Cerrado, até uma planta que é muito semelhante a uma planta amazônica, por exemplo. Então é muito diverso, né? E o que a gente observa? Que os solos de Mata Atlântica são muito ricos. Por quê? Por conta da diversidade que tem ali. Então isso fica muito claro para mim quando eu começo a fazer essa analogia, né? Que realmente você criar um manejo, você trabalhar com o solo, né? Trabalhar com a condição do solo, olhar para aquilo ali, olhar para o sistema de uma forma mais ampla, vai fazer diferença, né? Então, e a gente vê isso acontecer na prática, né? A gente anda aí muito também, vez ou outra você tá andando aí no Mato Grosso, alguma região, você olha aquela pastagem linda, aquela coisa mais bonita. Cara, essa pastagem aqui, daqui a pouco o nego vai soltar uns 40 boi aqui por hectare, né? Não. Daqui a pouco ele vai vir aqui, ele vai fazer a dessecação dele bem controlada e vai plantar soja em cima ali daquele braquiária. Ou seja, ele está trabalhando na regeneração do solo, ele está colocando uma espécie diferente ali, né? Um exudato de raiz diferente, né? Ele está fazendo uma escarificação verde, porque a raiz do braquiária sai rompendo esse solo aí. Você vem, desseca esse braquiária, entra com uma outra espécie, o solo está escarificado, porque as raízes expandiram muito rápido, você está fazendo um uso melhor do recurso ambiental, você pode fazer um uso melhor da tua adubação, você pode fazer um monte de coisa, porque você pensou no sistema. Né? O sistema tem que estar em equilíbrio, tem que ser sustentável o sistema, mas ele tem que estar em equilíbrio. Então a agricultura regenerativa, eu vejo muito esse potencial, né? Esse benefício, na verdade, de olhar para o equilíbrio da coisa. Né? Eu acho que mais nesse sentido. Com certeza, muito bom, excelente ponto. E assim, um trabalho muito legal que eu vi recentemente do Cotrufo, que eu acho que pouca gente está se atentando a isso no agro, né? Que é justamente a importância dessa rotação que você falou, ou desse sistema, João, que tem leguminosa e gramínea. Sim. Então, se eu tenho uma leguminosa, no caso a soja, uma gramínea, no caso a braquiária, eu tenho uma combinação muito importante no seguinte ponto que eu já vou trazer para vocês. Eu tenho produção de carbono, porque a braquiária tem esse potencial, você falou, vai entrar fixação. 40 boi ali e tal. Então ali tinha uma massa abundante, tinha carbono pra caramba ali.
E imagina o que tinha para baixo, né? E ele poderia pôr os 40 boilis que ele quisesse também, antes de dessecar. Poderia, e seria bom. Sim. Mas e não ia fazer pisoteio no Não, solo? fica tranquilo que não é assim, não. Conforme o gado fosse comendo ali, ele botando até mais raiz, cara. Ah, Sim. sim. O negócio ia ficar bruto. Massa. Bom, então você produz carbono em cima e embaixo, né? E essa produção de carbono embaixo de raiz, como você bem trouxe, é um carbono que tem uma alta taxa de transformação em matéria orgânica. Ele está ali dentro do solo, mas até aqui em cima que perde um pouco por volatilização. E aí você tem uma leguminosa, que é um resíduo mais lábil, que é a soja, se decompõe mais rápido. Produz menos massa seca, mas se decompõe mais rápido. Teoricamente, você fala, agricultura tropical, se eu produzo menos carbono, é pior, prefiro a braquiária. Mas essa combinação é importante, porque quando eu tenho leguminosa, que ela se decompõe mais rápido, tem uma coisa que é saldo de nitrogênio, que ela vai me ajudar no sistema, e nitrogênio vai ser importante para formar matéria orgânica. Até 80 quilos por hectare. Exato. E assim, a gente precisa de mais ou menos 12:1 de N de relação CN no solo para formar matéria orgânica no sistema. E aí você tem isso que vai entregar nitrogênio, mais até do que uma gramínea no sistema, e também, por se decompor mais rapidamente, tem alguns trabalhos que mostram que essas substâncias que são formadas quando se decompõem mais rapidamente alimentam a cadeia biológica do solo e aumenta a taxa de conversão de material orgânico em matéria orgânica. Então forma uma casadinha perfeita para quê? Botar matéria orgânica no solo, que em última instância é carbono. Justo. Show de Com bola. certeza. A gente está começando a entrar num assunto que eu quero falar com o Augusto, que é integração lavoura-pecuária. Mas antes de entrar nesse assunto, falando do assunto anterior, a questão da preventiva corretiva. Eu queria fazer uma pergunta para você, Augusto, que talvez até não tenha resposta ainda. Porque o que eu vejo as empresas fazendo? Vendendo produto corretivo para essa praga. Cigarrinha do milho. Existe um formato preventivo contra essa praga? Ou realmente não tem o que fazer? Corretivo só depois? Ou dá para ser feito alguma coisa dentro da estratégia da agricultura regenerativa? Com certeza dá para fazer várias coisas. O que não dá é para deixar do jeito que está todo mundo fazendo. Sapecando um monte de aplicação e não conseguindo controlar. Exato. Criando resistência. Esse é o grande problema. Então, como que você... Eu vou repetir o primeiro ponto e tem outros também, que é você ter diversidade no sistema. Então, se você faz rotação de culturas ali, você traz mais... O pessoal chama de inimigos naturais, eu chamo de amigos naturais. Uhum. Então, você traz mais isso, porque você tem mais outras plantas ali, um sistema mais ativo. Se você faz o menor uso de substâncias agressivas ao sistema, se você preconiza os biológicos, você também vai preservar esses inimigos naturais. Só aí você vai ter um ganho. Não vou ter problema com cigarrinho, você tá maluco? Não tô falando isso. Calma, eu vou chegar lá. Agora, o que mais que a gente pode fazer? Cara, tem as áreas de refúgio, onde você pode botar um material mais doce, e a cigarrinha ali você pode aplicar mais pesado, é uma estratégia. Uma outra estratégia que eu vi fantástica, cara, que eu já trabalhei com ela e eu vi um vídeo de um consultor que fez. Ele tava numa rua aqui, no carreador, e aqui tinha uma lavoura de milho e aqui tinha outra. Aqui ele fez um manejo nutricional e um manejo de indução de resistência. E aqui não. Cara, a diferença de, 10 metros de uma para outra. Aí ele chegou onde ele não fez, bateu-se no milho, voou um monte de cigarrinho. Ele chegou onde ele fez, bateu, quase não tinha nenhuma. Por quê? Teoria da trofobiose. Quando você tem uma planta bem nutrida nutricionalmente, ela forma mais proteínas complexas e deixa menos aminoácidos solúveis na planta, que é um alimento atraente a esse tipo de praga. E também a indução de resistência, que vai deixar a planta mais eficiente para enfrentar esse tipo de problema, e também vai diminuir a severidade dos complexos de enfesamento e dos vírus que a planta possa ter. Então, aí são algumas estratégias que, junto com... não estou falando que vai eliminar o manejo químico, é muito difícil, mas você vai tirar o peso só das costas dele. Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Vou explicar o porquê eu quero fazer essa pergunta. Eu conheci recentemente, até teve sentado nessa mesa aqui com a gente, um parceiro, na verdade, a gente está trabalhando para se tornar parceiro, que é uma empresa que ela faz manejo biológico, tá? Mas ela faz um manejo biológico um pouco diferente. Antes dela falar, não, compra essa cepa aqui, compra esse fungo, compra aquilo outro, primeiro ela vai ver o que já tem dentro da tua área. Ela vai lá para a tua área, vamos ver o que tem aqui. Já vamos ver o que está tentando combater essa praga. E muitas das vezes, eles conseguem enxergar alguns micro-organismos, alguns seres vivos que estão ali,
que já estão fazendo o controle. Pode ser que estejam de uma forma mais tímida, mas já está fazendo aquele controle. Aí o que ele faz? Ele pega aquele micro-organismo, vai para o laboratório, multiplica aquele micro-organismo e faz controle biológico com algo que já está trabalhando lá dentro da propriedade. Eu achei isso extraordinário, né? Aí a pergunta que é a seguinte fica aqui dá para trabalhar só com controle biológico? Ou é necessário fazer também o químico, né? A gente falou muito aqui em equilibrar a balança, mas existem várias outras técnicas. Aí, na tua visão pragmática também e de forma técnica, qual que é a sua opinião sobre isso? Porque hoje a gente vem vendo de tudo, né? Aquela situação que fala, não, esquece químico, vamos trabalhar só com manejo biológico, ou aquela pessoa que tenta fazer um equilíbrio disso, né? E assim, eu vejo de tudo, resultado bom, resultado ruim, né? E aí me veio essa companhia, se falar agora, chama BioWorld, mineira inclusive, tá? Eu falo que os mineiros dominam o planeta, e eu fiquei surpreso, ver, cara, que ideia fantástica, né? Que estratégia fantástica. Já pegar dentro da fazenda e tentar entender o que já está tentando combater aquela praga invasora, alguma coisa assim, e multiplicar isso para dentro do próprio sistema, né? Então achei extraordinário. Aí fica essa pergunta, você acha que só com controle biológico é possível ou tem que ter o equilíbrio entre os dois? Realmente é uma excelente ferramenta, né? Você entender o organismo que já está adaptado àquele ambiente natural, e aí depois você traz para o laboratório, você pode até melhorar ele, botar algum complemento nesse produto, eu acho que é uma boa estratégia sim. E para que você utilize ou não o químico, é possível você produzir sem químico. Numa agricultura regenerativa, ela não é restritiva. Não é igual uma legislação igual orgânica. Você não pode aplicar tal. É ideal que você evite, mas é possível. Você pode aplicar. Se você quiser um milho de altíssimo teto produtivo, se torna mais difícil você eliminar totalmente o químico. Tem nichos, por exemplo, tem muita gente que, não sei se dá pra falar muita gente, mas tem gente que produz milho orgânico. Sim. E produz. Produz muito? Não. Mas a cigarrinha não é o pior problema. O pior problema é as plantas daninhas, que é um grande desafio. Como é que você faz, né? Como é que você vai passar a enxada? Pô, é difícil. Então, é possível se passar sem aplicar químicos, com manejo integrado, com rotação, com a nutrição a seu favor, com a indução, com controle biológico, com monitoramento. É possível. Agora, olhando para a maior realidade do Brasil, né, para o grosso, né, é possível produzir, que é mais a linha que eu defendo, com menos químico. Então, a gente sabe que as primeiras aplicações são as mais importantes. Então, se eu vou fazer o químico, que seja um produto que eu sei que ele vai funcionar, que ele é bom, que seja no melhor timing de aplicação e que seja utilizando todas essas outras ferramentas, porque eu consigo boa produtividade, rentabilidade. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é possível produzir sem o químico. Com alta produtividade, é possível produzir milho sem químico no cenário hoje? Muito difícil. Muito difícil, né? Mas dá para equilibrar a balança também. Oi? Mas dá para equilibrar a balança também. Dá para equilibrar a balança. Então, o agricultor sente na pele isso aí, tá? É difícil, né? Cigarrinha, a gente não pode descuidar. Então, eu vou mais nessa linha. É possível produzir com menos químico se você lançar a mão de outras estratégias e não deixar tudo nas costas do químico, né? Aí problema. Fica pesado. Ele tá na mesma linha de raciocínio que você defende, João, na questão de fertilizante. Produzir mais com menos. Você sempre fala aqui nessa mesa mesmo que quando você vai falar de tecnologia de aumento de performance de fertilizante, né? Quando o cliente pergunta, eu vou poder fazer redução de dose? O que você responde para ele? Nem ferrando. Não é isso que eu defendo. Né? Não é que nem ferrando faça, né? Eu não defendo essa bandeira quando eu falo de nutrição, né, de fertilizante, principalmente fertilizante via solo, de falar, não, vamos reduzir a dose então, já que eu estou aumentando a performance agronômica desse fertilizante, né, eu estou melhorando a performance de um MAP, por exemplo. Estou fazendo com que seja melhor aproveitado aquele elemento P que foi colocado ali via um fertilizante químico, que é o MAP. Então vou reduzir dose então agora. Porque você está melhorando, eu vou reduzir dose. Cara, se você entender que dentro do seu manejo é racional para você diminuir sua dose, uma decisão sua, não vou te interferir.
Mas a minha sugestão é, vamos equilibrar a balança produzindo mais, então? Vamos colocar mais 3, 4, 5, 9 sacos de milho, 4, 5 sacos de soja a mais por hectare, fazendo o mesmo racional que você já faz. Se é 200 kg de MAP por hectare, continua fazendo 200 kg de MAP por hectare, mas põe mais produto em cima, traz mais ganho de produtividade em cima disso, uma soja mais bem nutrida, que demanda menos de um agroquímico, né? Vamos equilibrar pelo efeito nutricional. Às vezes, então, a minha bandeira é muito essa, né? Porque, de novo, o recurso está sempre aí, a gente tem que saber utilizar ele e tem que saber usar da ciência para você aproveitar melhor disso, né? E usar todos os mecanismos. O mecanismo de agricultura regenerativa, para mim, é extraordinário, né? Eu falo que é o seguinte, que a agricultura brasileira, ela tem uma fronteira. A agricultura brasileira antes do plantio direto e a agricultura brasileira depois do plantio direto, né? Eu vivenciei essa época, né? Eu, quando moleque, adolescente, criança, lá no sul das Minas Gerais, eu via o pessoal todo ano tombando terra e plantando. Você mesmo via, só enxurrada no meio da terra, levando tudo embora, levando nutriente embora, terra pelada, sem área verde, nada. Aí você via, né? Eu lembro muito do meu pai falar, quando conseguia colher lá 50 sacas de milho num hectare, 60 sacas de milho num hectare, você ganhava prêmio. Né? A cooperativa te dava um prêmio para você de melhor produtividade. Hoje, se tu fala de 50 sacos de milho por hectare, você não paga o custo. Né? Ou seja, por quê? Teve uma fronteira ali que começou a trabalhar outras coisas, outros mecanismos, outros manejos, que fez com que as coisas ficassem mais produtivas, né? E isso tem que continuar evoluindo. Então, eu acho que assim, que a agricultura brasileira tem que entrar para uma nova fronteira agora, que é a fronteira do aumento de performance, né? Potencializar o que já existe aí, usar dos manejos, que seja um manejo de agricultura regenerativa, que seja uma rotação de lavoura, cultura, pecuária, usar de tudo isso e usar também o aumento de performance, né? Usar a ciência, usar o que a química está aí para nos proporcionar. E assim, não olhar para a química como uma coisa ruim, né? A minha formação, eu não sou engenheiro agrônomo, né? Aprendi agronomia por paixão e necessidade. Então eu falo assim, gente, a química está em todo lugar. Não é porque fala que é um químico que é uma coisa ruim. Que é um prejudicial, né? Alguma coisa, né? Cara, açúcar é químico, sal é químico, água é químico, entendeu? Então, assim, tem que saber usar, tem que saber se portar, separar muito as questões do que é ideologia e do que é ciência, que hoje se mistura muito ideologia e ciência, né? E eu vejo que vocês fazem isso muito bem feito, de ter, sim, um viés racional aliado à ciência. Que exemplo, quem tiver a curiosidade, entra no Netflix e digita lá solo fértil. Tem um documentário na Netflix que eles colocam celebridades para falar de agricultura. Né? Assim, com todo o respeito do mundo, né? Com certeza vai ter a celebridade que pode ter conteúdo para falar sobre isso, né? Respaldo técnico para falar sobre isso. Mas assim, quando você assiste essa série, tudo o que eles estão falando lá, o Brasil já faz há 20 anos. E coloca aquilo ali como a nova revolução do planeta. Cara, nós aqui do Brasil já estamos fazendo isso há 20 anos. Né? Que é agricultura regenerativa, que é rotação de cultura, que é olhar para o sistema. Nós aqui do Brasil já fazemos isso há quase 20 anos. Vocês estão à frente do Instituto aí há muito tempo. Vocês sabem, o Brasil é referência nisso. Né? E eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, porque assim, saber que nós estamos trabalhando, tentando fazer bem feito, o agricultor brasileiro tenta trabalhar, fazer bem feito, vem tudo isso aí que vocês estão colocando, de trabalhar com um sistema mais bem balanceado, de se usar melhor também o recurso pelo nosso lado aqui, e aí me vem uma celebridade e fala mal do agronegócio brasileiro. Né? E, enfim, então eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, e não deixa a minha bandeira abaixar, né? A ciência está sempre à frente de tudo, né? Não é só desenvolver uma tecnologia para poder ter um produto para vender, é desenvolver a tecnologia porque existe todo um propósito por trás da companhia. Né? O propósito nosso é inovar para poder alimentar vidas. Né? Então, usar da ciência para isso, para inovar e alimentar vidas. Quando a gente fala de vida, não é só a comida que está no nosso prato da mesa, não. É roupa, é o carro que você está andando, tudo isso está no agro. Tudo isso é alimento, né? Tudo isso está no agro e faz parte da vida da gente. Então eu tenho muito essa bandeira com a gente, eu vejo muito isso com vocês aí também. Com certeza.
a nossa bandeira também. Nós estamos ao lado do agricultor, ao lado do agronegócio brasileiro. Nós temos muito orgulho do nosso agronegócio. Uma coisa que a gente não pode mais aceitar é comunicar para o mundo de fora, para os outros países do mundo, os nossos erros, né? A gente tem que comunicar as coisas boas que nós fazemos, né? Sim. E são muitas coisas boas, né? Então, mais boas do que erros. Muito mais. A gente é uma referência no agronegócio sustentável, plantio direto, as integrações na lavoura, pecuária, floresta, uso de bioinsumos, né? E a gente precisa comunicar isso melhor ao mundo, às pessoas, igual... Pô, outro dia eu vi lá o Felipe Neto metendo pau no agronegócio, cara. Assim, o cara talvez nunca pisou na terra, nunca sujou botina. Nunca plantou um pé de alface. Nunca plantou um pé de alface. Nunca pegou um bicho de pé, cara. Ele tá criticando lá a gente lá do Leblon, lá atrás do computador. Então isso aí não pode, né? A gente precisa comunicar melhor isso. E claro, nós temos pontos a evoluir. E isso a gente discute internamente entre nós. Não botar os nossos problemas aí pro mundo inteiro, né? Ou continuar evoluindo, ser cada vez essa referência, né? E quando você traz a questão da química também, hoje eu estou inserido nesse contexto da agricultura sustentável e regenerativa, e o mundo caminha mais ou menos assim. Ele vai muito para um lado, depois muito para o outro. Então, durante muito tempo, as instituições de ensino e tudo mais, deu um foco praticamente só na química do solo. Solo é química, física e biologia. Qual que é o mais importante? Não tem, os três são os mais importantes. A química e física e biologia é igual, 33,3% para todos. Equilíbrio do sistema. Equilíbrio do sistema. Só que aí você trabalhou muito bem isso e tudo mais, e esqueceu a biologia. E agora eu vejo uma vertente também do pessoal que trabalha com agricultura sustentável querendo esquecer a química, que é um erro, cara. É um erro. Então, para você formar matéria orgânica no solo, tem vários trabalhos que mostram, cara, teor de nitrogênio é adequado, teor de fósforo é adequado, teor de cálcio é adequado, teor de magnésio é adequado, você forma mais matéria orgânica, porque a química também importa para você construir raiz e transformar matéria orgânica. Então, nós não podemos cair nesse outro erro. E essa é uma bandeira que eu levanto com a turma da agricultura sustentável. Sim, e eu vejo muito pessoal, você fez um comentário muito importante, né? De novo, tem gente séria pesquisando isso e tá tudo certo, tem que olhar para isso mesmo, mas não dá para alimentar o mundo falando assim, fecham todas as indústrias de ureia do mundo, não precisa de ureia mais. Fecham todas as indústrias de defensivo, de MAP químico aí, que é do fosfato químico, que é o MAP, que é o super simples, tudo isso aí, vão trabalhar só com rocha fosfática a partir de agora. Não dá. A conta não fecha. Exato. Vão trabalhar só com biofertilizante. Vai produzir 3, 4 anos. Quem sabe um dia, né, a gente consiga fazer isso. Hoje não tem jeito. Não, assim, eu acho muito... De novo, eu defendo, eu até gosto de ver muita pesquisa sobre isso, estudo, olho, leio, né? Mas sempre com um olhar pragmático também, eu prefiro melhor buscar o equilíbrio. Eu acho que é mais racional, né? Buscar o equilíbrio. A nossa companhia vem estudando possibilidades de entrar para o manejo biológico também, né? De poder trabalhar com isso, pensando nesse equilíbrio, né? Para poder atuar tanto com agroquímico, com a tecnologia de melhor performance e também com o manejo biológico, buscando esse equilíbrio do sistema. Né? A gente quer, de novo, o propósito é inovar para alimentar a vida. Né? E a vida, o solo também é uma vida, tem que preocupar com o solo, também tem que preocupar com o sistema. Então eu acho que se buscar realmente o equilíbrio de tudo, não simplesmente passa uma vírgula aqui, se está depois dali, agora vamos focar só aqui, esquece o resto. Acho que se buscar tudo, dá para fazer o químico, dá para fazer o biológico, dá para fazer o manejo, dá para pensar na parte física do solo também. Que hoje você vê o Brasil produzir soja com um solo de 18% de argila. Né? Onde você pensou isso? Né? Que lugar do mundo faz isso? Pois é. Produzir soja com solo de 18%, 15% de argila. Né? Por quê? Porque investiu no sistema, investiu no solo. Matéria orgânica. Investiu em matéria orgânica. Né? Eu tenho um amigo que, enfim, é inclusive um mentor, aprendi muita coisa com ele, que é o meu xará também, João Calderon. Ele trabalha muito com agricultura de alto carbono. Ele fala que agricultura não é agricultura de baixo carbono, é agricultura de alto carbono, mas o carbono no lugar certo e da forma correta. Né? E ele é um dos precursores de tecnologias de organomineral, junto com a Embrapa e outras instituições. Ele sempre me falou isso. Falei, João, não se deve falar de agricultura de baixo carbono. É agricultura de alto carbono, mas carbono no lugar certo. Da forma correta, produção racional. De carbono. Produção de carbono. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre ter o olhar pragmático. Eu te parabenizo por isso, né? De olhar.
Não pode ser extremista para um lado nem para o outro. Tem que buscar realmente o equilíbrio. Usar da ciência, usar do recurso que está aí para converter em qualidade de vida, para converter em alimento, para converter em evolução do ser humano. Entendeu? Então, assim, é o que eu trabalho hoje em dia, que a nossa companhia tem muito esse perfil, né? E trabalhamos e lutamos por isso, para uma agricultura equilibrada, sustentável, regenerativa, que faça o uso racional dos recursos, que foque em produção, que foque em colocar mais alimento na mesa, que foque no crescimento do agronegócio. Então, a gente trabalha muito nessa linha. A gente, nos nossos clientes, a gente percebe algumas coisas que você trouxe, João, que, a gente, como uma empresa de agricultura regenerativa, a gente propõe, na maioria dos casos, adubações alternativas, com composto, remineralizadores. Existe um fator que é o fator mercado. Então, com o preço hoje, por exemplo, que está o cloreto, ele se torna muito competitivo. E aí, eu vou sugerir que o agricultor utilize, às vezes, uma rocha que vai ter uma liberação gradual e que vai ter um custo muito alto para ele, e aí entra o fator econômico. Aí eu preciso... Como é que eu vou conseguir fornecer toda a demanda de nitrogênio para a cultura do milho, milho de alto teto produtivo, só com composto? Muito difícil também. Então, aí eu preciso utilizar essas ferramentas para ter o ROI, né? Ter a produtividade, ter a rentabilidade, né? Investimento, ter o retorno. Sim. Então, assim, por isso que talvez a agricultura regenerativa tenha ganhado muito espaço, porque ela não é restritiva. Não. Ela utiliza o que você tem de melhor de forma inteligente, buscando reduzir custo, aumentar a produtividade, aumentar a resiliência, né? Olhando para esse processo, o organomineral foi uma sacada extraordinária, né? Porque como que surgiu a questão do organomineral, né? Na realidade, o organomineral surgiu para fazer uma destinação melhor de resíduo, né? Trazer isso para dentro do sistema. Porque antigamente, a gente sabe, o cara pegava a cama do aviário e jogava aquilo in natura no solo, não fazia nenhum processo naquilo. Tá tudo certo também, mas assim, dá para melhorar aquilo ali. Né, e fez a associação de um composto orgânico com uma fração mineral, buscando esse equilíbrio. Então eu vejo o organomineral como um negócio muito estratégico, que vai ter o cloreto de potássio no organomineral, vai ter o fosfatado, vai ter sempre alguma coisa ou outra. Por quê? Quer buscar o equilíbrio disso, né? Então o organomineral também, acho que assim, das inovações do agro é uma das que desponta muito também para pensar nesse equilíbrio, para pensar nessa agricultura regenerativa de alto consumo de carbono. Uhum. Augusto, quando eu fiz o meu técnico de... Isso faz quanto tempo, hein? 25 anos. Meus professores falavam muito dessa questão de integração lavoura, pecuária e floresta. O que é preciso para poder fazer isso de uma forma regenerativa? Uma pessoa, por exemplo, que tem, às vezes, uma propriedade pequena. Meu pai está estudando muito sobre isso, ele tem uma propriedade pequena e quer poder aproveitar o máximo possível, né, do seu espaço, né, da sua terra. Então ele pensa em muitas coisas, ele já fala sobre, igual a gente conversou, né, João, sobre o leite e tal. Se o meu pai estivesse aqui agora, qual que seria o bate-papo que você teria com ele no primeiro momento? O que você falaria para ele? Se seu pai estivesse aqui com esse objetivo, eu ia fazer várias perguntas para ele, para entender o ambiente produtivo dele, né, e montar a melhor estratégia. Agora, uma coisa que nós sabemos é que sim, as integrações são uma estratégia fantástica, a integração lavoura-pecuária, floresta, né? Tem que se entender o ambiente produtivo que está inserido, os objetivos desse agricultor, desse produtor, o clima, o relevo, a altitude, os insumos ali, as árvores que vão se encaixar melhor, as plantas que vão performar melhor naquele ambiente e montar esse plano, né? Por exemplo, a gente tem alguns clientes aqui próximo da região, numa região um pouco mais quente aqui, que tem um solo arenoso, tá? Um solo novo, né, de produção de soja, bastante arenoso, com baixa matéria orgânica, e que tem um sistema muito legal, né? A gente coloca na segunda safra a braquiária para ela crescer, para ela dar volume, para ela botar a raiz e se desenvolver, coloca o gado ali que faz o pastejo e depois faz a secação e entra a soja. Então, são 3 anos com produtividades acima de 60, 65 sacos por hectare em uma região nova, arenosa, que está sendo construída. Você está construindo uma fertilidade do solo. Construindo a fertilidade do solo. Foi feito logo no início uma correção
boa em profundidade, com calcário, gesso, né, com fósforo. E aí você já se resolveu mais rápido a química ali, com uma dose maior, e aí você, a partir daí, começou a botar carbono, tá se adubando com composto orgânico, 5 toneladas todo ano, incrementando biologia, incrementando matéria orgânica. Eu tenho certeza que nesse caminho, cara, esse solo, esse ambiente produtivo, de um ambiente muito sensível que é hoje, por ter, e isso não vai mudar, né, o teor de argila baixo, mas o que vai mudar é o teor de matéria orgânica naquele sistema, que vai aumentar. Não deixando de usar lá o Super Simples, o MAP, usando tudo isso, né, para poder equilibrar mais o sistema, ajudar todo esse processo, é bacana. Lá no meu pai, lá o problema, muito sabe qual que é, João? É beira de rio. É cascaeira demais. Aí eu não sei. Porque ele era, lá, Augusto, era mais gado, sabe? Aí era só braquiária. Agora a gente tá querendo fazer plantio, a gente até fez, né, João, ano passado, um plantio de soja, de abertura. Ele tá muito empolgado para poder produzir o máximo que dá, porque foi recente que a meu avô faleceu e até então era mais lazer o nosso sítio lá. Agora ele tá querendo fazer produzir, tá pelejando lá, estuda bastante, principalmente essa questão integração lavoura, pecuária, floresta, estuda muito isso aí, gosta muito dessa parte. Legal, tá olhando pro lugar certo. Que bom. Tá no caminho certo. Isso é um ponto importante da agricultura regenerativa. Muito falar importante, sobre isso. muito importante. Não né? existe agricultura regenerativa sem pensar nisso? Até existe, né? Você não precisa necessariamente, para ter uma agricultura regenerativa, ter um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Agora é algo bastante desejável que se tenha, né? Porque são espécies diferentes, né? Atividades diferentes daquele sistema produtivo, você intensifica a área, você diversifica ali, porque se você tem uma área muito grande, por exemplo, só com uma cultura, não tem diversidade ali. Agora, se você tem 3 atividades ali acontecendo na mesma área, você está botando carbono no tronco da árvore, carbono na raiz e na braquiária, produzindo carne ali com impacto de carbono positivo, produzindo soja num ambiente que vai estar mais agradável para ela. Pô, é muito desejável que isso aconteça, né? Uma agricultura regenerativa, ela não necessariamente precisa disso. Mas é um caminho que... É um bom caminho. É um bom caminho para se chegar, com certeza. Eu vejo muito que às vezes até o cara faz isso até de forma indireta, né? Eu vi muito no Espírito Santo, o pessoal fazer... Até falei isso aqui outro dia. Sim. O pessoal fazer o consórcio de café com mamão, café com milho na entrelinha. Você falou sobre maracujá também, né? Café com maracujá, café com pimenta do reino, enfim... Fazer o consorciamento de várias culturas na mesma área, né? Que era uma coisa que a gente via muito lá no passado, né? O meu pai mesmo fala que sempre quando estava plantando milho ali, antes do milho tá lá no reprodutivo, já vinha plantando um feijão antes de colher o milho mesmo. Era tudo meio manual, então o cara tinha que aproveitar a época que tá chovendo, né? Então ele já plantava um feijão ali mesmo antes de acabar de secar o milho, já vinha fazer a colheita manual, depois vinha, tirava o feijão, já plantavam arroz, então o cara fazia isso, né? E de forma indireta, às vezes sem estar pensando lá na frente, né? E perdeu um pouco e agora eu vejo com muita força voltar isso, né? Eu ando muito no Mato Grosso, no Pará, eu vejo muito, né? Eu vejo aquelas áreas gigantes, igual eu falei, pô, o cara vai soltar 40 boi por hectare aqui, igual eu falei, não. Ele vai vir, vai dessecar, vai plantar a soja dele, ou realmente mesmo ele vai colocar os 40 boi ali. A gente voltando do Pará outro dia, dentro do estado Tocantins, o Matheus olhando, o que é aquilo ali, João? Eu falei, aquilo ali é floresta e soja junto. Uma floresta que eu nunca tinha visto. É o mogno africano e a soja na entrelinha do mogno africano. Isso aí é agricultura regenerativa. Achei sensacional. Claro. É sensacional mesmo. Fantástico. E o cara, o que ele vai fazer? Dali a alguns anos, ele vai tirar aquela madeira, vai fazer um uso racional daquele recurso ambiental que é a árvore, né? Vai poder ter lá a madeira para fazer o piso, para fazer o móvel e tudo mais, e tá produzindo alimento na entrelinha. Pode ser que tirou a soja, vai plantar a braquiária e vai entrar com boi ainda. Isso. Né? Então, assim, é bacana. E eu acho que cada vez mais o agronegócio brasileiro vai investir nessa linha de rotacionar mesmo, né? De fazer coisas diferentes, né? A gente tem parceiros no Pará que, em vez de fazerem milho safrinha esse ano, vão plantar gergelim. Né? Quem já imaginou produzir gergelim em áreas de soja aqui no Brasil?
né? E é um negócio interessante, né? É uma espécie diferente, né? É uma coisa que traz uma rentabilidade. Tem clientes que falam assim, João, eu prefiro fazer um trigo do que às vezes fazer um milho. Por quê? Eu não estou pensando só na produção daquele trigo, eu estou pensando na quantidade de matéria orgânica que aquele trigo vai deixar para mim no solo também. Ano que vem eu faço milho, né? Então esse ano eu vou fazer uma outra cultura. Então isso você vê muitas pessoas se preocuparem com esse processo, né? De olhar para o sistema e tá ficando cada vez mais forte esses mecanismos e esses manejos, e vocês aí com a bandeira bem alta da agricultura regenerativa fazem um belíssimo trabalho nessa linha. Valeu, obrigado. Você comentou no começo do podcast sobre o seu trabalho do solo, o seu estudo do solo, que você falou que a gente pode entrar mais a fundo. Eu gostaria de ouvir sobre esse trabalho seu agora. Legal, tem um trabalho, Matheusão e João, muito bom da Embrapa, da doutora Ieda, que estava se avaliando sistemas produtivos diferentes, né? Um sistema era um sistema grotesco, que era o soja poussil. Sistema que não deve existir, mas que existe, infelizmente, em alguns lugares, mas é pouco comum. Mas foi feito justamente isso para se analisar uma situação mais... uma situação pior para uma situação mais adequada. E foi se comparado com diferentes sistemas de produção. E eu vou falar só de dois aqui, desse que é soja poussil e do soja com braquiária na segunda safra. E aí foi se comparando esses sistemas durante 5 anos. E durante 5 anos, a produtividade de soja poussil versus soja braquiária foi praticamente igual. Aí os doutores falaram, meu Deus, eu vou rasgar meu diploma. O que é isso? Por que eu tô fazendo esse trabalho aqui, ué? Eles pensaram em parar o trabalho. Eu falei, cara, tá indo contra tudo que a gente estuda. Matéria orgânica, carbono, o que tá acontecendo aqui? Biologia, cadê? Aí veio uma seca. E aí no ano de seca, a área que tinha o soja poussil produziu cerca de 20 e poucos sacos por hectare. E a área que tinha soja braquiária produziu quase 60. 100% a mais. 100% a mais de produtividade. Aí eles falaram, opa, agora sim. Agora fez sentido. Agora faz sentido. Vamos entender. Então já fica uma pulguinha aqui que resiliência. A biologia vai trazer resiliência, o carbono vai trazer resiliência. Aí fizeram análise do solo. Para entender. A análise química do solo estava praticamente igual. Praticamente igual. Aí falei, mas... Aí foi ver matéria orgânica. Aí a matéria orgânica estava maior, onde tinha o soja com braquiária. Aí foi o trabalho da bioAS, que é a análise biológica. Aí foi ver as enzimas. As enzimas estavam tipo 4, 8 vezes mais. Aril-sulfatase e beta-glicosidase. Então as enzimas que indicam atividade biológica no sistema estavam com 8 e 4 vezes mais, que isso indica o quê? Que aquele solo está formando mais matéria orgânica. Está num processo de formar... Convertendo mais carbono. Convertendo mais carbono e você olha o histórico daquele banco de matéria orgânica que já formou mais, porque a matéria orgânica aumentou. E aí que surgiu o trabalho da bioAS, né, que é a análise biológica que a Embrapa começou a preconizar com as enzimas que trazem, mostram como é que está a atividade biológica do solo. Aí, se eu tenho um solo que está quimicamente igual um do outro, e um produz 100% a mais que o outro, por que o agricultor brasileiro só faz análise química de solo? Aí você entende que você precisa conhecer também a biologia e também a estrutura física, para você ter um bom diagnóstico. E também entender aquele solo que produziu igual 5 anos, mas só tinha soja poussil, se o agricultor olhasse só a química, ele falava, cara, tá tudo bem, certo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que ele estava arrebentando o solo dele. Porque ele estava perdendo matéria orgânica. Porque o sistema consumia mais carbono do que ele entregava. Porque o sistema consome 12, 13, 14 toneladas de matéria seca ano. E ele estava entregando 5, 6. Então ele estava com saldo negativo de carbono no sistema. Perdendo carbono, que é a estrela do jogo. E aí, então, a CAS, que é a Contabilidade Ambiental do Solo, que é uma análise do solo que nós fazemos em agricultores muito referência no Brasil, muito conhecidos. Realmente... os melhores agricultores do Brasil, vários deles estão utilizando essa ferramenta, que é um diagnóstico do solo, onde a gente entende, sim, a parte química, porque ela é importante, nós não podemos esquecer dela. Nunca. Tem gente que tá falando para esquecer. Não, nós precisamos dela também. Mas não só. Ela faz parte, ela é um tripé. E a gente também tem as análises biológicas, e aí entra enzimas, né, aril-sulfatase, beta-glicosidase ali, fosfatase ácida, colonização de fungos micorrízicos e carbono da biomassa total.
são as análises biológicas e as análises de estrutura física, que é o penetrômetro, o DRESS, que é a diagnose rápida da estrutura do solo, e estabilidade dos agregados. Aí eu consigo ter um diagnóstico do solo, e aí o IBA entrega um selo, o selo Contabilidade Ambiental do Solo, para você positiva, se os seus 3 parâmetros melhoraram em relação ao último ano. Ou seja, se você melhorou um conceito que é hoje muito falado, saúde do solo. E a partir disso você entende, eu estou melhorando ou piorando meu solo? Porque se eu só olhar a química, eu não sei. Mas se eu olho os 3, eu sei se eu estou melhorando ou estou piorando. E eu consigo ter melhores diagnósticos para tomar decisão na fazenda. Então a gente chama de análise de solo do futuro, que é uma análise que entende melhor o solo do que aquela análise convencional que todo mundo faz. Show de bola. Que quando a gente fala João, daquelas substâncias úmicas e fúvicas que você vem me ensinando, a gente está falando da questão biológica da coisa, certo? Da questão biológica, da questão química e da questão física. Física também, estruturante. Sim, com certeza. Ele vai atuar a partir dos micro-organismos do solo, ele vai atuar em exudatos de sistema radicular, ele vai atuar em sistema bioquímico da planta, melhorando síntese de auxina e outras substâncias. Então, é um material interessante, uma boa ferramenta para que vai ter lá desde um composto orgânico, vai ter essas substâncias úmicas e fúvicas, e até um mato de potássio, que é um produto, de certa forma, sintético, vai ter também. Entendeu? Então, são, assim... Costumo dizer muito que ácido úmico e ácido fúlvico não é produto. Ácido úmico e fúlvico é a classificação de substância. Pode estar desde um composto orgânico e pode estar também lá dentro de um fertilizante foliar. Então, a classificação de substância. Que em determinado tipo de momento, determinada tipo de cultura, vai ser melhor ter uma determinada concentração a mais disso ou determinada concentração a mais daquilo. Que é o que vai fazer sentido. Estou associando a qual manejo? Estou associando ao manejo fosfatado, ao manejo nitrogenado. Então, em cada momento, um tipo de substância vai se responder melhor ali. Então, sem dúvida nenhuma, o que você colocou aí é a verdade mesmo. Ácido úmicos, ácido fúlvicos, as substâncias úmicas são tudo isso que o amigo está falando. Com certeza. E quando você utiliza essas ferramentas como ácidos úmicos e ácidos fúlvicos no sistema, você está pensando nesse tripé. Uhum. Porque ele vai influenciar a química, ele vai influenciar a biologia e vai influenciar a estrutura. Sim. Então são substâncias muito bem-vindas no sistema produtivo. Com certeza. Muito bom. A nossa companhia trabalha muito, os ácidos orgânicos aí, dentro dos aditivos, dentro dos nossos produtos, já pensando nisso mesmo. E eu uso desde fulvatos que são extraídos lá de verme compostos e até fulvatos extraídos de leonardita. Show de bola. Saindo um pouco agora do âmbito tecnológico, Augusto, queria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho, que em off você comentou comigo, que é sobre o trabalho que vocês fazem sem fins lucrativos com a empresa, com a instituição que o seu pai startou, que é o Instituto. Como é que é esse trabalho, esses estudos e esse trabalho que você faz além da sua consultoria? Legal. O Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável ele é uma ONG. Então, ele é uma instituição do terceiro setor sem fins lucrativos. Isso quer dizer que todo o dinheiro que o Instituto ganhar, ele tem que ser revertido na própria causa e no porquê que ele nasceu. Não pode ir para o bolso de ninguém, vamos falar assim. É claro que os funcionários, as pessoas que trabalham, os nossos colaboradores recebem um salário. Mas eu, como diretor, e o Antônio, que é meu pai, fundou hoje como presidente, nós não somos remunerados, muito pelo contrário, até hoje a nossa empresa Libertis é um dos patrocinadores do Instituto, porque a gente tem esse propósito, A gente, de fato, acredita que a agricultura sustentável é um bom caminho para o Brasil, é um caminho seguro para botar o Brasil onde merece. Eu sou um patriota, eu gosto muito do meu país e eu acho que o Brasil ele tem que buscar ser cada vez mais independente, gerar riqueza, produzir, ser um exemplo no mundo, para as pessoas, os brasileiros prosperarem também, Então, no fundo é isso, nós gostamos muito do Brasil, das pessoas, acreditamos no nosso país, acreditamos que a agricultura sustentável é o caminho para gerar riqueza, para gerar prosperidade sem prejudicar as próximas gerações, ou até, de certa forma, salvando as próximas gerações de problemas ambientais. Acho que até mais salvando. Que são latentes. Exato. Então nós temos esse propósito mesmo, é algo que a gente luta, então eu invisto tempo do meu dia, trabalho, dinheiro das nossas empresas nessa causa.
porque nós acreditamos que isso vai ser importante para o bem comum, né? Essa é a nossa ideia. Somos pais, né, Augusto? Exato. Você agora está com o seu terceiro vindo aí, né? Exato. Então, quando você fala para mim salvar a próxima geração, ser um facilitador da próxima geração, você está falando que você está pensando na minha filha, no seu filho, nos seus filhos, então... Exato. Eu fico muito grato. A gente não tem o direito de prejudicar o planeta para essa turma, né? Com certeza. Tem que entregar pelo menos igual, mas ideal que seja melhor do que nós pegamos. Meu né? foco é entregar melhor do que eu peguei. Se a gente entregar igual, eu penso que nosso trabalho foi perdido, né? Exato. Então a gente tem que melhorar, certo? Concorda Sim, comigo? com certeza. A gente tá aqui unindo o químico com o técnico, com o agronômico, com a comunicação, para quê? Pra gente, de alguma forma, um bate-papo, surgir uma ideia, um insight, para que a gente consiga melhorar a situação da próxima geração. Justamente, quando surgiu, né, o convite para a Fertiminas poder, né, ser uma parceira aqui do canal, do podcast, né, de imediato a gente falou, não, faz sentido com o propósito que a gente tem, né, porque é difundir a informação também, fazer com que isso chegue mais fácil, né, na linguagem mais fácil lá para o produtor, né, por isso que diversas pessoas sentam pessoas técnicas, sentam pessoas da comunicação, sentam pessoas que vivem do agro, sentam pessoas que são ligadas ao agro, mas de forma indireta, sentam uma pessoa que faz churrasco, né, para falar sobre churrasco, né, e tá tudo certo, faz parte do agro também, né, é uma bandeira que tá ali se defendendo, sentaram cientistas aí nessa mesa, né, nessa cadeira também, e assim, é um privilégio muito grande poder vivenciar algo nesse sentido, por isso que de imediato, não, tá, tamo junto no projeto, né, sempre que puder vamos estar aqui, acho que eu só deixei de vir 1 ou 2 vezes só, e é muito prazeroso ter diálogos como esse que a gente está tendo aqui hoje, porque a gente acha sinergia, né, em muita coisa. Principalmente em valores e princípios. Justamente, eu falo muito com o meu pessoal que da divergência buscamos a convergência, né, porque às vezes vai divergir de ideia, vai divergir de alguma coisa, mas buscando algo que se conecte, né, tanto é que o programa se chama Conecta Campo. Exatamente. Né? Então, assim, justamente por isso que a gente aceitou participar do projeto e apoiar esse projeto, né? Porque faz parte do ideal da companhia. Então, de novo, muito obrigado por estar aqui hoje, uma conversa muito bacana, né? Eu acho que quem está do lado de lá e pode estar ouvindo um pouco disso, entendendo esse assunto, pode ser que dê um estralo. Se a gente convencer uma pessoa com que a gente está conversando aqui hoje, para mim, a minha missão já foi cumprida e já está tudo certo. Exatamente. É isso aí. Até nessa linha que você trouxe, João, tem uma história muito legal, que é um rapaz ali, ele tava subindo um morro ali, né, no Rio de Janeiro, e aí quando ele subiu lá em cima, ele viu a praia maravilhosa, né? Ele olhou aquela praia e tinha um garoto. E esse garoto tava pegando tinha ali aquelas estrelas do mar, tava ali na areia da praia, que a onda vinha e deixava ali, né? E tinha várias ali. E o garoto pegava e jogava de novo no mar, e fazia isso sem parar, e um monte de estrelas do mar ali. E o cara olhou e falou, cara, tem, sei lá, tem milhões, um monte aqui, pô. Aí ele desceu e falou pro garoto, cara, mas tem um monte que você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar, né? Várias vão morrer. Aí o garoto falou assim, olha, mas tudo bem, pode ser que eu não faça diferença pra elas, mas pra uma que eu salvar, eu fiz toda a diferença na vida dela. Com certeza. Então é isso, é uma pessoa, né, que a gente conseguir trazer pro lado do bem, pro lado de pensar no próximo, igual todo mundo aqui faz, que estiver nos escutando, né, que fala, Sim. pô, realmente faz sentido por esse caminho, eu preciso pensar nas próximas gerações, eu preciso ter valores, eu preciso lutar pelo nosso país. Pô, já valeu a pena demais. Justo, né? Eu pensei, a pessoa às vezes não tá fazendo errado, né? Ela tem a possibilidade de fazer diferente. Eu vejo muito por isso, porque criminalizar, às vezes também eu tomo cuidado, né? Não é que a pessoa tá fazendo errado, ela pode fazer melhor, ela pode fazer de forma mais racional. Então a bandeira de vocês é muito bacana e eu vejo muita conexão com o que a nossa companhia trabalha, né? Pra você ter ideia, alguns produtos da nossa companhia possuem selo Quima e BD, né? Já pensando nisso. Muito bom. E para poder atender outros mercados também, mas pensando justamente em algo que tem uma certa sustentabilidade, né? A gente com essa nova
necessidade da União Europeia, a gente vem desenvolvendo várias tecnologias com parceiros que vêm desde a Polônia até a França, né, para melhorar cada vez mais a questão de redução de perdas de nitrogênio da ureia, muito por conta disso, né, pensando nas futuras gerações, pensando no uso racional dos recursos, pensando em deixar alimento na mesa, em ter um agronegócio sustentável. Então, a companhia Fertiminas, ela não olha só aqui dentro do Brasil, ela olha muito lá fora também. Então, a gente tem muito trabalho bem feito lá fora. Eu tenho hoje pessoas que trabalham pela Fertiminas no Marrocos, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Colômbia, e muito atuantes nesse mercado para difundir cada vez mais as tecnologias que a gente busca aqui dentro da companhia, né? E poder colaborar também com o agronegócio, não só brasileiro, mas com o agronegócio mundial. Porque o cara que está lá no sul da França produzindo beterraba depois de nevasca, depois de ter 1,5 metro de neve no solo, também é o cara que está lutando, que está trabalhando, né? Então a gente olha muito para aquele cara lá também. E cada vez mais a Fertiminas vai sair mundo afora aí para difundir ideologias como essa. Ideologias não, né? Ciências, né? Trabalhos e pessoas como você. E por isso que a gente está aqui apoiando o Conecta Campo. Usando um pouco do que o João falou com a analogia que você usou, a gente pode ter pessoas no agro que têm formas diferentes de pensar em como salvar essa estrela do mar. Uhum. Mas todas elas estão com a mesma ideia, com o mesmo propósito, que é salvar aquela estrela do mar. Então você às vezes tem uma ideia, um formato de pensar de como fazer isso. Você às vezes tem um formato de como fazer isso, que às vezes diverge essas ideias, mas o propósito é sempre o mesmo. É melhorar a qualidade de vida da próxima geração, é trazer mais alimento para a mesa de todas as pessoas, não só das pessoas que estão dentro do agro, né, como a gente, de todas as pessoas, de todo mundo. Porque a agricultura brasileira não está só no Brasil, está em todo lugar. Então, o nosso propósito é sempre o mesmo, certo, João? É melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. De todos os seres, né, João? Porque não alimentamos só pessoas também. Alimentamos vidas, né, João? Sim. O propósito da companhia é esse, né? Inovar para alimentar a vida. Então, pensar na vida num contexto geral. É isso aí. Cadê aquele negócio? Augusto, toda vez que vem um convidado aqui, a gente faz um sorteio de um brinde, né? Com a assinatura do convidado. Aqui, meu irmão, ó. Esse aqui é o copo que a gente sorteia lá, então você faz um assinatura. Se você quiser escrever uma frase também, pra galera aí, onde você quiser, do jeito que você preferir. Esse copo viaja, esse copo anda. Então esse aqui é um presente pra audiência da Conecta Campo, podcast mais brabo do agro brasileiro. Opa! E aqui vamos dar então o meu primeiro autógrafo. Tirando aquele quando você era o Kaká. Antes você deu autógrafo do Kaká, agora você tá dando autógrafo do Augusto. Primeira vez que vai ser o Augusto Bigode aqui. Aí sim. Vou botar Augusto Bigode. Até porque uma coisa que eu aprendi é que a palavra não volta, né? A palavra tem que honrar o bigode. Então, aí, ó. Augusto Bigode. O bigode mais famoso do Brasil. Aí, ó. Falou de agricultura sustentável e regenerativa. Não, peraí. O bigode mais famoso do agro, do Beraba. Aí talvez fazer. O bigode mais famoso que é a esposa da Júlia. Tá aqui. Isso. Geralmente ele vai para vários lugares, né, João? Tá rodando bastante aí. Então, a primeira pessoa que chama a gente, depois que ela assiste o episódio, o copo é dela e você vai dar seu autógrafo lá. Mas o ser famoso, eu fico imaginando o Neymar, deve ser difícil a vida do cara, né? Cara, não gostaria de ter a vida desse pessoal de hipótese nenhuma, né? Muitas das vezes as pessoas vêm chamar a gente e falam, João, você participa de um evento, não sei o quê, né? Vai lá, você tem que ser conhecido, não sei o quê, você tem umas ideias. Cara, deixa eu fazer minha parte aqui quietinho, tá tudo certo, né? Assim, tô aqui hoje por ter uma relação muito boa com o Matheus, mas assim, prefiro trabalhar aqui no bastidor, fazer a diferença, fazer com que as coisas corram mais rápido aí, do que às vezes querer só pôr uma estrela na testa e subir 300, 400, 1 milhão de seguidor não é o foco. Né? O foco é fazer diferença na vida das pessoas. Nem Instagram esse homem não tem, pra começar. É raiz. É, raiz. Chuco. Raiz,
Custou arrumar um LinkedIn, porque o povo procura ele, né, pra fazer negócio, aí precisa de um LinkedIn, né, João? Aí, Claro, tem que ter. Mas Instagram, esquece. Mas é muito legal. Isso são muito bem sobre questões de perfil, né? E eu venho estudando um negócio chamado zona de genialidade, né? Então cada um tem uma zona ali que, porra, vai melhor, né? E é importante cada pessoa, né, profissional do agro que tá assistindo isso aqui, e também, dá até pra fazer uma analogia com o agricultor, entenda qual que é essa zona de genialidade da pessoa, né? Então o João, sei, cara, que o cara deve organizar tudo, fazer um baita de um trabalho. Então, assim, tá na zona de genialidade dele, fazer um baita de um trabalho, né? E eu acho que nós gostamos de falar e tá aqui, né, na comunicação. E pra mim... Mas o problema é se deixar, fala muito também, não para, né? Pegar e, na parte ali de organizar a gestão e tal, pra mim é importante, mas quase dói, né? Pra mim é quase dolorido pegar uma planilha, assim, machuca, né? Mas eu preciso fazer também, necessário, né? Como Faz empresário e tal. Então, assim, profissional do agro, entender a zona de genialidade dele, né? Potencializar isso. E qual que é a zona de genialidade do agricultor, cara? É ele trabalhar um sistema produtivo coerente com aquele ambiente que está ali. Da mesma forma, o micro-organismo que está prosperando naquele ambiente é um micro-organismo que vai bem ali. Então, muitas vezes, tem áreas que o agricultor está tentando uma cultura, seja, sei lá, um milho, ou uma região muito baixa para milho, alguma coisa desse sentido, e você tem, às vezes, uma cultura que iria melhor ali, né? Uma cultura mais adaptada para aquela situação, né? Então, é importante o agricultor ter esse olhar também para... Cara, quais são as culturas que vão se encaixar melhor nesse contexto que eu tenho produtivo? Qual vai ser, né, a cultura que vai avançar mais? Bacana demais. Show de bola. Moçada, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Antes de me despedir, eu tenho mais uma pergunta para o Augusto e um desejo para vocês. Eu vou deixar o @ do Augusto aqui para você poder seguir ele lá no Instagram e consumir o conteúdo dele, que esse aqui não deu nem 1% do que ele entrega para a gente de material sobre agricultura sustentável, sobre agricultura regenerativa. Então, assim, ele já está fazendo um trabalho muito bacana. Ele mesmo disse aqui que a ONG que o pai dele fundou, que hoje ele é diretor, já tem uma estrada longa, sabe, percorrer. Se brincar, tem a idade da Juliana, que está aqui, né, no bastidor aqui. Juliana tem 20 e poucos anos. Então, praticamente nasceu quase junto, né, Augusto? Então, assim, enfim, segue ele lá, tá? Acessa a instituição do Augusto e do pai dele, porque você não vai arrepender. Realmente é um assunto, sim, muito bacana, muito, muito show de bola, sabe? E vale muito a pena você aprender sobre isso. Porque eu creio que, em breve, isso vai ser mais falado ainda, que a gente comentou que antes isso era chacota, né? O pai dele sofreu muito preconceito. Hoje eu tenho certeza absoluta que pessoas procuram ele para falar disso e pagam ele para falar disso, porque é um assunto que já está sendo visto. Imagina para frente. Então eu já acredito que já vai ser assunto que é necessário / obrigatório daqui para frente agora. Faz sentido, Augusto? Total sentido, e eu escutei um grande pesquisador que talvez é a maior referência de carbono hoje, que ele falou assim, em 2030 ou 2032, algo assim, 2034, não existirá mais agricultura regenerativa. Eu falei, ué? Ele falou, cara, isso é uma janela que vai se fechar, porque só vai existir agricultura. Então a gente está vivendo um momento de transformação muito forte, onde só existirão sistemas produtivos, sustentáveis e regenerativos daqui mais ou menos 10 anos. Isso já vai ser normal, agricultura. Né? Isso será agricultura, isso será o normal. Então a gente está vivendo uma grande oportunidade, um grande momento de virada de chave, e concordo que é obrigatório esse tipo de conhecimento, e daqui a pouco não vai ter mais esse movimento, porque já vai ter acontecido a transformação. Esse né? Então, vai ser o grande normal já. Vai ser normal. Estamos vivendo essa grande transformação, graças a Deus. Já estamos na ponte dessa conversão. Exatamente. Sim. Augusto, se você tivesse desejo de falar alguma coisa que você ainda não falou durante o episódio, o que você falaria? Bom, Matheusão, eu falaria que o mais importante, assim como você trouxe agora há pouco, a maior diversidade que nós temos, que nós podemos ter, é a diversidade de ideias, né? É importante que a gente tenha pensamentos diferentes, que a gente converse, que a gente questione, que a gente evolua junto. E em relação aos valores, né? Os valores e princípios, isso é muito importante que a gente tenha sinergia, né? Então, os valores e princípios que eu acredito são os mesmos valores e princípios que o agronegócio brasileiro preza, que é a valorização da família.
Então a gente percebe o agronegócio, então, os filhos vêm, assumem a fazenda e tudo mais. Então é muito forte isso, e o Brasil precisa disso, preservar a família, preservar os valores da família. A maioria do agronegócio também tem crença em Deus, e aí independente de religião, né? Eu sou muito crente a Deus, né? Eu sou um cristão, né? Eu sigo Jesus Cristo e eu acho que isso é um valor muito importante para mim, né? E também ser patriota, né? Gostar do nosso país, lutar pelo nosso país, pelas pessoas. Então eu resumiria isso. O que é o agronegócio? O agronegócio é família, o agronegócio ele é importante para o nosso país, ele gosta do Brasil, né? E ele também tem valores cristãos, que são os mesmos que eu tenho, e eu acho que esse é o caminho, eu acho que é por aí, e a gente tendo isso, pode vir qualquer coisa que não derruba a gente tendo Deus no coração, lutando pelo nosso país, estando próximo da nossa família, né, e fazendo as coisas certas, com ética. As coisas nada derruba nós. Nada derruba, não tem jeito, porque aí se Deus é com nós, quem vai ser contra? Né? Exatamente. Com certeza. Muito obrigado, audiência de todos vocês, obrigado mais uma vez, Augusto. É uma honra você, o meu consagrado aqui de Uberaba, entendeu? Estar junto conosco aqui, nós que somos de Uberaba, o podcast que é de Uberaba, eu que sou de Uberaba, muito feliz em um uberabense que defende uma bandeira tão bonita. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Matheus, obrigado, João, muito feliz de estar aqui com vocês. Grande abraço e até a próxima, pessoal.